a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vendo a vida, vendo o homem, vendo o que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Olá, estamos aqui no Assuntos em Família, compartilhando histórias de nascimento, e hoje estamos com a Daniela, nossa colega, mãe de duas garotinhas lindas que estão aqui bagunçando aqui do ladinho, muito felizes. E a Dani então veio hoje conversar e compartilhar conosco como foi o nascimento da Sara e da Isabela, que foram um pouco diferentes, apesar de serem partos, né, Dani? Queria que você compartilhasse, porque foram em dois locais diferentes, com pessoas diferentes, né? E contasse como foi a sua experiência, como você se preparou, né? De como foi a gestação, né? E como foi o nascimento então da Sara Luísa. Sim. Então, eu conheci o parto humanizado através de palestras, intensivos, que eu comecei a fazer quando eu descobri que eu estava grávida. E então eu comecei a participar, foi aí que eu conheci o trabalho humanizado. Aí eu conheci as doulas e elas me informaram, me ajudaram. Eu comecei a ter conhecimento, né? Desse trabalho, e eu me apaixonei assim pelo parto humanizado. Aí eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer, porque eu sempre tive muito medo de cesárea ou de ir para cirurgia. Então eu pensei, eu vou me esforçar para estar conhecendo esse trabalho, né? Então eu comecei a participar de intensivos, eu comecei a fazer também, teve dança do ventre, todo o preparo para que o neném encaixasse e desse tudo certo. Aí então eu comecei a participar, tal, fui aprendendo e foi ótimo. Então eu comecei a consultar com o Dr. Paulo e ele foi me avaliando, então eu fui seguindo com ele e então eu fui para o Dom Joaquim. Tu já eras paciente do Dr. Paulo? Não era. Então eu conheci ele e aí a gente fez todo o trabalho junto com a doula, ele junto, e ele foi, né, me ensinando como é que eu teria que fazer. Fui fazendo os exercícios, então aí deu tudo certo. Aí então eu fui pro Dom Joaquim. Quando eu entrei em trabalho de parto, a doula foi até na minha casa, a gente ficou acocorando, dançando, fazendo os movimentos, né, pra dar tudo certo no parto. E eu tava até muito ansiosa, assim, pensando, meu Deus, como que vai ser o primeiro filho, né? Mas nossa, assim, deu tudo certo, fui fazendo. Tinhas o teu companheiro, tinhas um parceiro para te apoiar, como que foi? Então, eu namorei muitos anos e acabou não dando certo, né? Então eu engravidei e passei tudo sozinha. Ele acompanhando, né, meio que de longe, mas dando o apoio, mas eu realmente passei sozinha, né? E no trabalho de parto, estava só com a tua doula, você e a sua doula? Sim, eu e minha doula. Aí durante a madrugada até o Dr. Paulo vinha, né? Ele fazia o exame, fazia o toque para ver se estava dilatando. E infelizmente, sim, eu estava evoluindo bem, mas não tinha muita dilatação. Aí então ele falou, nossa Daniela, eu acho que tu vai ter uma cesárea. Aí eu pensei, não, eu não acredito, não pode. É que eu tava tão feliz, eu me preparei tanto, né? E eu pensei, eu quero muito fazer o parto humanizado. Aí eu até me lembro que eu falei assim pro Dr. Paulo, Dr. Paulo, dá um jeito porque eu tenho que dilatar de alguma maneira, eu não sei. Foi aonde que ele disse, nossa Daniela, se não evoluir até de manhã, isso foi pela madrugada, então nós vamos tentar colocar ocitocina para ver se ajuda um pouquinho, né? Então, para dar um empurrãozinho, que geralmente não se usa, né? Que é uma das intervenções, mas usada de forma melhor administrada, enfim, né? E como foi as contrações com o uso da ocitocina? Já aproveita e fala pra nós. Tava pegando, assim, foi um pouco difícil pela madrugada, então eu notei que a bolsa rompeu. Eu tava assim na cama, no lençol, molhou tudo, de repente, quando eu fui pro chuveiro, começou a descer mais ainda, eu comecei a ficar preocupada. Aí a doula então veio pra minha casa e pelo umas 7 da manhã, eu me lembro, a gente foi pro hospital. Chegando lá, o Paulo então induziu a ocitocina, colocou, né, ocitocina, e começou, nossa, acelerou muito, foi muito rápido. Eu comecei a sentir rapidamente as contrações e foi ficando difícil, assim, porque foi indo rápido, mas a gente sabe que por ter ocitocina é mais rápido, né, a evolução, né, para dilatar.
Não é que nem tá sendo natural, né? Mas aí foi indo. Eu lembro que chegando no 7 dedos, eu pensei, não aguento mais. O que tá acontecendo? Eu não aguentava mais porque eu tava cansada. Porque eu passei uma noite toda. Começou acho que pelas 8 da manhã, as contrações de 5 em 5 foram indo e eu não dilatava. Então nisso, indo para de manhã, eu já estava ficando um pouco cansada. Então eu lembro que ele deixou até umas 10 da manhã, aí eu pedi para tirar a ocitocina e aí eu já estava, eu acredito que com 7 dedos por aí. Aí eu lembro que até o meio-dia foi avançando mais. Mas aí eu comecei a reclamar, nossa, não estou aguentando, estou cansada. Mas aí a doula ficou do meu lado, ela me apoiou muito. E ela disse, nossa Daniela, tu tem como conseguir, eu sei que tu consegue, vamos lá. E ela me ajudou muito, fazendo massagem, colocando umas músicas, deixou um ambiente muito natural, muito gostoso. Você estava então no Hospital Dom Joaquim, porque na época do parto da Sara Luísa tinha uma suíte lá de parto natural. Sim. Hoje por acaso não tem mais lá, sim. né? Inclusive foi eu que inaugurei a suíte, fui a primeira paciente aí para a suíte. E até tinha banheira, então meu plano era ter o parto na água. Eu sempre desejei isso, achei lindo. Eu vi muitos partos, né? Mas infelizmente não deu porque a banheira não estava pronta, não estava instalada. Então eu pensei, vá como der, então vamos no banquinho. E eu lembro que pelo meio-dia pouco dilatou os 10 dedos. Foi com muito esforço, foi um pouco difícil, mas eu consegui, graças a Deus assim, eu consegui. E aí começou só aquela vontade de fazer força, né? Aí o médico me preparou para ir para o centro cirúrgico, né, lá para a sala, teve um banquinho todo preparado lá e a equipe estava toda lá, o Paulo, a doula, e então eu comecei a fazer força. Eu lembro que a neném coroava e voltava, porque tão cansada que eu estava, mas a gente tem um tempo, né? Então a doula sempre dizia, o Paulo, não Daniela, não fica nervosa, ansiosa, vai dar tudo certo, é o momento que vem a contração, tu faz a força, que vem aquela, né, tipo uma contração que tu tem que fazer a força. A contração do puxo, né? Isso. Involuntária, a força que vai colocar o nosso bebê para fora, vai fazer nascer o nosso bebê, e por isso a gente então aguarda, né? Porque num outro procedimento, a mulher às vezes é indicada a fazer força o tempo todo, o tempo né? todo. Então nós fazemos força só quando sentimos o puxo, né? Sim. Que é essa força involuntária do próprio corpo. Então, aí eu fiz, eu lembro que foi das 2 horas, 2h20, a Sara nasceu. Então eu lembro que o doutor Paulo até, na cabecinha dela, assim, colocou um pouquinho o dedo dele, aí logo ela veio rapidinho, assim. E nossa, foi maravilhoso, porque eu tava tão cansada, exausta, que quando ela passou um ombrinho, o corpinho, eu fiquei feliz, assim, né? Eu comecei a rir, parece que aquilo tudo tirou com a mão, assim, passou. Então, e foi perfeito, não rasgou, não precisei levar ponto, e foi maravilhoso, assim, nossa, muito bom foi. Foi uma experiência bem boa de parto que tivesse, então? Foi maravilhosa, não me arrependo de... Claro, a gente sofre um pouco, é um pouco doído, é que depende de uma pessoa para outra, relevante, né? Umas pessoas não sofrem e são algumas 5 horas, 3 horas, pode ter o bebê às 7 horas. Eu lembro que o meu trabalho de parto durou 30 e poucas horas. Não sei se chegou a 38 por aí. Então foi um pouco sofrido, cansativo, mas eu não desisti de momento algum, até o momento que eu desisti. Então a doula teve me apoiando o tempo todo, me dando força, e foi maravilhoso ter conhecido esse trabalho, assim, que é maravilhoso, assim, elas dão muito valeu força. A pena a diferença de estar acompanhada, de ter se preparado, que então fizesse os cursos e entrasse então para o trabalho da equipe de parto humanizado, que a equipe Nascendo Família pôde proporcionar há quantos anos? Há 6 anos, 5 anos atrás? 5 anos atrás, 5 anos atrás, quando nasceu a Sara Luísa, então. Sim. E aproveitando então esse nascimento assim demorado, né, que às vezes o primeiro filho demora um pouquinho mais para as coisas acontecerem, verdade. né? Como foi esse pós? Foi tudo bem com a amamentação? Se ela nasceu de um parto assim, provavelmente a primeira hora também aconteceu, né? Sim, então... a primeira hora já a doula estava com ela, acompanhou, né? Na parte do pediatra analisou ela e tal. Ficou ali contigo? Sim, o tempo todo. O pediatra até deu nota 10 para ela, nasceu muito bem, tem uma cor bonita, tudo. E logo a primeira hora eles já limparam ela e já levaram lá pro quarto pra mim poder amamentar. E ela pegou super bem no peito e foi, o acompanhamento dela foi muito bom. Ela mamou bem inclusive ela mamou até os 4 anos e 8 meses. Nossa, 4 anos, sim. Dani! Eu sempre gostei muito de amamentar. Alguém gostava mais de dar de mamar, né, talvez? Do que a filha. Muitas vezes acontece isso, né? Mas a gente sabe que até 2 anos a OMS indica, inclusive, para continuar com a amamentação, né? Porque a criança ainda se beneficia com o leite.
Sim. né? Com 24 meses. Então, né, isso é uma opção de vocês também. Né? Que bom. Olha, a gente já volta a continuar a falar sobre esse assunto, sobre a história de parto da Dani, mas agora nós vamos para esse intervalo e logo voltamos.